Bem, o meu tema vai ser desafios do capitalismo. O capitalismo vem sendo questionado não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Churchill costumava dizer: o grande mal do capitalismo é que ele distribui a riqueza para poucos, mas o socialismo é pior, pois distribui a pobreza para todos. Em 2011, o movimento Occupy Wall Street acampou no Parque Zuccotti, em Nova York, para manifestar sua reprovação ao modelo capitalista praticado nos Estados Unidos. Segundo pesquisa realizada pelo Pew Research Center em dezembro de 2011, 48% dos americanos apoiavam a manifestação e 30% eram contrários. O professor Luigi Zingali, formado em economia pela Universidade de Bocconi, na Itália, com doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e professor da Universidade de Chicago, critica o atual modelo capitalista americano por ter se transformado no capitalismo do compadrio. Em seu livro Um Capitalismo para o Povo, cita logo no prefácio o caso do Hedge Fund Long Term Investment Bank, em 1998, em que o governo americano alterou as regras do mercado para resgatá-lo, protegendo seus investidores e administradores, inclusive um ex-vice-presidente do Federal Reserve. Outros pontos enfatizados por Zingali em seu livro podemos assim resumir. Os americanos estão com raiva. Raiva dos banqueiros, raiva do establishment político e raiva de um sistema econômico que torna os ricos mais ricos e deixa os pobres mais para trás. Eu faço uma observação que essa raiva era anterior ao Trump como novo presidente dos Estados Unidos. Acho que a raiva aumentou bastante lá nos Estados Unidos. Estou furioso porque a ideia do livre mercado tem sido cada vez mais assambarcada por interesses empresariais enraizados, alterando fundamentalmente o equilíbrio da democracia americana. Apesar de todos esses defeitos, esse sistema capitalista oferece a melhor esperança para a maioria. A concorrência proporciona às pessoas produtos melhores a preços mais baixos. Há poucas barreiras à entrada. Em média, são necessários 4 dias para abrir uma empresa nos Estados Unidos, contra 26 no Japão e 128 na Indonésia. No Brasil, o governo encaminhou recentemente ao Congresso medida provisória 861 de Declaração de Direitos à Liberdade Econômica para nos tornar mais competitivos. O capitalismo americano se desenvolveu num período em que a parcela governamental no PIB era minúscula. A fração do PIB controlada pelo governo aumentou 7 vezes entre 1900 e 2005, enquanto a influência do governo aumentou ainda mais pela eterna expansão da regulação. Comparando as tendências do século XX e XXI, Zingali diz: o século XX caracterizou-se pelas ideologias, e o século XXI será caracterizado pela análise de dados. Quando há dados disponíveis, não há crime, trapaça ou embuste capaz de sobreviver a uma boa análise. Mas a concorrência não funciona quando a proteção jurídica é fraca. Por esse motivo, reconheço a importância das regras, mas defendo regras mais simples e menos numerosas. Como costumava dizer o presidente Theodore Roosevelt, é difícil melhorar nossas condições materiais por meio de melhores leis, mas é bem fácil arruiná-las com leis ruins. Livros e outros acadêmicos e empresários têm defendido pontos de vista semelhantes, como O Capitalismo Consciente, de John Mackay, CEO da Whole Foods Market, e Raj Sisodia, professor da Universidade de Bentley. Da mesma forma que destaquei alguns pontos do livro de Zingali, pretendo fazer o mesmo com os demais autores que citarei. Costumo brincar que John Mackay abriu uma quitanda com $23 mil em Austin, no Texas, e vendeu uma cadeia de supermercados
poucos anos depois, Whole Foods Market, há poucos anos, por 20 bilhões de dólares. Uma boa apreciação. Cito a seguir algumas das afirmações de John Mackay. Ao longo da história, nenhuma criação humana exerceu maior impacto positivo sobre tantas pessoas e com tamanha velocidade como o capitalismo da livre iniciativa. As extraordinárias inovações deflagradas pelo sistema libertaram parte da humanidade de trabalhos penosos e irracionais. Apenas 200 anos, 85% da população vivia em extrema pobreza e hoje esse índice está em 16%. Desde 1800, a renda média per capita aumentou 1000% e o padrão de vida do norte-americano cresceu 10.000%. O PIB da Coreia do Sul aumentou 260 vezes desde 1960. Apesar de permitir a prosperidade generalizada, o capitalismo de livre iniciativa conquistou pouco respeito entre os intelectuais e quase nenhum afeto das massas. O capitalismo é acusado de explorar trabalhadores, ludibriar consumidores, promover desigualdades ao beneficiar ricos em detrimento de pobres. Acreditamos que o capitalismo se encontra sob ataque por várias razões. Ele precisa de uma nova narrativa com um novo fundamento ético. Muitas empresas funcionam com baixo nível de consciência quanto ao seu verdadeiro propósito e ao impacto que exercem no mundo. O mito de que as empresas devem se concentrar na maximização dos lucros. A regulamentação, o tamanho e o alcance dos governos cresceram muito, criando condições para a expansão de um capitalismo entre amigos. Altos executivos muito bem empregados têm manipulado o jogo para enriquecer as custas das corporações que comandam e seus stakeholders. Enquanto as médias salariais seguem estagnadas há décadas nos Estados Unidos, as remunerações dos executivos têm disparado, extinguindo a solidariedade nos locais de trabalho. De acordo com o Instituto for Policy Studies, a remuneração do cargo de CEO e o salário médio era de 42 para 1 em 1980. Chegou ao pico de 525 para 1 em 2000 e nos últimos anos tem flutuado, registrando 325 para 1 em 2010. O Gallup identificou uma queda de confiança dos americanos nas corporações de 34% em 1975 para 16% em 2009. Philip Kotler, na introdução do seu livro Capitalismo em Confronto, depois de citar Mahatma Gandhi, afirma: a diferença entre o que estamos vendo e o que somos capazes de fazer resolveria todos os problemas do mundo. E continua: acredito que o capitalismo seja melhor do que qualquer outro sistema. No entanto, também acredito que ele apresenta deficiências. Primeiro, propõe poucas soluções ou praticamente nenhuma para a pobreza persistente. Gera crescente nível de desigualdade de renda e riqueza. Deixa de pagar um salário digno a bilhões de trabalhadores. Poderá não propiciar quantidade suficiente de empregos humanos em face da crescente automatização. Não cobra das empresas os custos totais de suas atividades. Explora o meio ambiente e os recursos naturais na ausência de regulamentação. Cria ciclos econômicos de instabilidade na economia. Enfatiza o individualismo e o alto interesse à custa da comunidade e do povo. Estimula o débito elevado do consumidor e conduz a uma economia cada vez mais impulsionada pelas finanças do que pelos produtos. Permite que os políticos e os interesses comerciais colaborem para subverter os interesses econômicos da maioria dos cidadãos. Favorece o planejamento de lucros no curto prazo, em detrimento do investimento no longo prazo. Deve incluir os valores sociais e a felicidade na equação do mercado. Publiquei 2 artigos no Valor alguns anos atrás. O capitalismo solidário
e o capitalismo destrutivo, que foram os motivos que me levaram a organizar esse fórum. Somente em economias de mercado é que o capitalismo pode prosperar, transformando-se no grande agente de geração de riqueza. Mas economias de mercado não prosperam sem a livre concorrência, a competição, a desburocratização e a liberdade de expressão e opinião. Por outro lado, sem liberdade de expressão e de opinião, torna-se impossível a crítica e a mudança das práticas que inibem ou impedem o desenvolvimento eficiente dos mercados. Nas economias de mercado, a alocação mais eficiente de sua poupança é feita por meio de instrumentos do mercado de capitais. Sem poupança não há investimentos, e sem investimentos não há desenvolvimento sustentado. A alocação ineficiente da poupança pela centralização das decisões de investimentos nas mãos do Estado traz benefícios menores para a sociedade, muitas vezes resultando em privilégios para alguns setores da economia, ou pior ainda, em um processo de corrupção sistêmico. A prática do capitalismo em compadrio é mais frequente nessas circunstâncias. Por outro lado, a seleção de investimentos de mercado de capitais, que tem o lucro gerado por esses investimentos sua melhor medida, se não for bem distribuído entre os fatores de produção, resulta na crítica feita por Winston Churchill em movimentos como Occupy Wall Street. Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, em 1964, assumiram a condução da política econômica brasileira, já reconheciam a necessidade de o capitalismo brasileiro seguir um novo rumo. Com a edição das leis 4595/64, 4728/65 e a criação dos fundos 157, os dois desejavam fazer do mercado de capitais o grande instrumento de captação de recursos para as empresas privadas nacionais. A democratização de seu capital foi o início de um modelo de capitalismo para todos. Naquela época, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro concentrava 95% das negociações em pregão e era dominada pelas empresas estatais, com destaque para Banco do Brasil, Vale do Rio Doce e Petrobras. Roberto Campos costumava dizer: se encara com apreensão o furor estatizante que periodicamente assola o país, não é por preconceito ideológico contra a empresa pública. As razões são outras, porque já vi empresas do Estado que começaram eficientes sucumbirem ao longo do caminho ao assalto combinado, do empreguismo, da politização, dos gerentes, da soberba da indiferença a custos de produção e da aceitação mansa de déficits de operação como estilo normal de vida. Palavras proféticas para quem acompanhou a Operação Lava Jato, que desvendou os escândalos de corrupção e da péssima gestão da Petrobras, um dos maiores exemplos de capitalismo destrutivo em nível mundial. Esse é, sem dúvida, o maior desafio que enfrenta o modelo capitalista, ou uma economia de mercado, para ser resolvido. Como fazer com que a seleção mais eficiente de alocação da poupança beneficie igualmente o capital humano, o capital financeiro e o capital ambiental. Não é apenas o processo de centralização da seleção dos investimentos na mão do Estado que torna as economias menos competitivas. A existência de monopólios ou oligopólios, inibidores da concorrência e competição, a falta da liberdade de opinião e expressão, a regulamentação excessiva e a autorização para o funcionamento de cartórios, de cartório, podem ser tão prejudiciais à produtividade da economia quando a decisão centralizada de alocação da poupança. Economias protegidas da concorrência internacional são economias de baixa produtividade. O Brasil é das economias mais fechadas para o comércio internacional. No início da década de 80, quando as inovações trazidas ao mercado pelas startups da nova economia americana se multiplicaram, o Brasil se fechou a essas inovações, criando uma lei de informática para a proteção de grandes grupos interessados nesse setor. Seguramente o resultado dessa proteção ainda tem um enorme impacto negativo para a produtividade da economia brasileira. Crescimento e desenvolvimento só se realizam
com o aumento da produtividade dos fatores de produção. Capital humano, pela educação e inovação. Capital financeiro, pela alocação eficiente da poupança através dos instrumentos do mercado de capitais. Capital ambiental, pelo desenvolvimento da pesquisa, sua utilização racional e sua proteção. O desenvolvimento do mercado de capitais tem sido vítima de uma política ciclotímica do governo, que ora favorece a participação do Estado na economia como seu principal agente financiador, estimulando a economia do compadrio ou intervenção direta na criação de empresas estatais, e ora apoia o desenvolvimento do mercado de capitais como veículo mais eficiente na alocação da poupança. O resultado é que, após mais de 50 anos de reformulação dos mercados financeiros de capitais, com as leis 4595/64 e 4728/65, respectivamente, temos um mercado de capitais com um pouco mais de 400 empresas listadas em bolsas, das quais mais de 200 não fazem captação de recursos no mercado. Há pouco mais de 1 milhão de investidores individuais registrados na clearing da Bolsa e um sistema bancário fortemente concentrado em 3 bancos estatais e 3 bancos privados. A B3, antiga BMF Bovespa, publicou recentemente um relatório do perfil histórico dos investidores pessoas físicas, que nos revelou muitos dados curiosos. Nos últimos 15 anos, de 2002 a 2017, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores cresceu 613%, de 85 mil para 613 mil. Parece muito, mas é apenas 0,6% da nossa população economicamente ativa. As revisões introduzidas na segunda metade de 70, com a nova lei das sociedades anônimas, a criação da CVM, da legislação dos fundos de pensão e, posteriormente, os fundos abertos de previdência privada e o surgimento, fortalecimento de entidades foram novas tentativas para fazer com que o mercado de capitais exercesse sua função principal de alocador da poupança privada do país. Novamente, no início dos anos 90, com a autorização da entrada de investidores estrangeiros, a internacionalização da CVM e a regulação de novos instrumentos para o desenvolvimento de mercado, como os fundos de investimento para as empresas emergentes, fundos imobiliários, certificados audiovisuais, entre outros, e o lançamento do Plano Real, ou seja, com tudo isso, parecia que o mercado de capitais se estabeleceria como veículo para a retomada de nosso crescimento econômico sustentado. Infelizmente, nos últimos anos, temos assistido ao fortalecimento dos fatores que inibem o desenvolvimento do mercado competitivo. Desde a Constituição de 88, segundo um estudo do ex-chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda, professor Cid Heráclito, foram mais de 5,5 milhões de atos regulatórios, desde emendas constitucionais até portarias de chefes de seção, num verdadeiro delírio regulatório, que posiciona o Brasil sempre numa das piores colocações de competitividade das economias mundiais, segundo o relatório Doing Business do Banco Mundial, ou do Yearbook, do International Institute for Management Development da Suíça, onde já ocupamos a posição 38 em 2010 e hoje estamos na posição 60. Um regime tributário que arrecada quase 37% do PIB e uma necessidade de financiamento da dívida pública faz com que a sociedade brasileira seja vítima de um sequestro de sua poupança que se aproxima de 45% do PIB. Entidades do setor privado, por meio de prática da autorregulação e da certificação, têm copiado os exageros do governo para se estabelecer como verdadeiros cartórios que exultam numa restrição à competitividade da economia. Quando estive na presidência do CVM de 93 a 95, incentivei entidades a praticarem a autorregulação. Ao mesmo tempo, procurei estimular a competição de seus agentes na economia, quebrando uma simples reinterpretação da Lei 6385/76,
o monopólio de gestão de fundos de instituições financeiras, autorizando instituições não financeiras a serem gestoras de fundos. Resultou dessa mudança a criação de uma nova entidade do mercado de capitais, a BVCap, e um polo de gestores de recursos independente, Asset Managers, na cidade do Rio de Janeiro, de muito sucesso. Busquei reposicionar a CVM no contexto das entidades reguladoras filiadas à IOSCO, pois da mesma forma, em 1991, na gestão do professor Ari Oswaldo Matos Filho, na presidência da CVM, nosso mercado foi aberto ao investidor estrangeiro com ótimos resultados. Acreditava que a presença da CVM nos organismos reguladores internacionais era uma abertura de mercado que daria mais confiança aos investidores para aplicarem seus recursos no Brasil. Sempre defendi que a informação, educação, fiscalização e penalização exemplar eram mais importantes do que a regulação excessiva. Julgamos e condenamos o caso Narras, até então mais emblemático do mercado de capitais brasileiro, responsável pela quebra da Bolsa do Rio em 89, a mais antiga bolsa do Brasil, fundada em 1845. Face à mudança de governo e das propostas que têm sido apresentadas à sociedade e ao Congresso, vejo com muito otimismo as perspectivas de uma nova economia de mercado, com o mercado de capitais exercendo seu papel no desenvolvimento econômico e social do Brasil, criando-se um novo modelo de capitalismo solidário. Nesse contexto, caberá ao BNDES uma nova missão, coordenando o processo de privatização, estimulando os investimentos na infraestrutura econômica e social, apoiando projetos de habitação, educação, água, saneamento, mobilidade urbana e melhor distribuição da riqueza por meio de estímulos à base de acionistas das empresas de capital aberto e apoio às micro, pequenas e médias empresas, as grandes responsáveis pela geração de empregos e de inovação numa parceria público-privada de sucesso. Muito obrigado.